Olá, bem-vindos a mais um Prata da Casa. Comigo tenho uma pessoa que é difícil de apresentar. Difícil porquê? Porque, desde logo, tem vários nomes. Vítor Torpedo, Vítor Silveira, Vitinho, até, como uma vez disse, Espanholito da Sévelha de Coimbra, um dia numa entrevista. São muitas camadas de um cidadão ativo e diria também ativista, músico, também pintor e boxista nas horas vagas e, mais recentemente, promotor de festivais na cidade. Olá, Vítor. Podíamos começar por falar de muitas coisas e todas muito atuais, todas novidades num ano particularmente profícuo da tua vida. Mas para facilitar a minha vida, vamos começar com algo que é mais recente. Estiveste há dias no palco do estádio Cidade de Coimbra com a banda britânica Coldplay e outra banda, uma banda especial da cidade, os Quinta Pancada. Eu gostava de saber como é que foi esse momento, mas sobretudo tendo em conta um post que tu fizeste nas redes sociais sobre isso, que foi que mais do que aquele momento, tu gostavas que a situação das pessoas mais vulneráveis na cidade, as pessoas com deficiência, foi isso que eu entendi, fosse amplificado, que aquele momento fosse amplificado, que fosse algo que acontecesse todos os dias, a visibilidade para essas pessoas. Gostava que me falasses disso e se calhar também o que é que te levou lá, o que é que te levou ao palco do concerto dos Coldplay com eles. Sim, em relação aos Coldplay, eu até acho bem engraçado, porque acho que até foi os Coldplay que tocaram connosco, que aquilo foi uma cena tão estranha, mas estou muito agradecido. E foi mesmo, porque foi um tema dos Quinta Pancada, Claro. a banda da APCC, da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, eles cantaram uma música dos Quinta Pancada. E nesse aspecto tenho um agradecimento fantástico a fazer aos Coldplay e toda a crew, que foram extremamente top. Principalmente a crew, o encarregado de som do palco andava sempre connosco, opa, sempre a motivar lá o pessoal. Foi super impecável. E se calhar também tem a ver também com as experiências deles, que eu já estão habituados a essas coisas. Para nós é que ainda é um bocado, sim, não é? A gente ainda vê estas coisas, a deficiência como algo estranho, ainda um bocado alienígena na situação. Eu não vejo, eu vejo completamente ao contrário, mas também que eu já estou muito, tenho esta relação com os Quinta Pancada e Há quanto tempo? Mesmo uma relação de conhecer a banda desde o princípio, quase há 30 anos. É muito tempo. O Fausto o conheço mesmo desde o princípio, que é o único sobrevivente, não é? Entretanto, a banda foi mudando. Pois, está sempre a mudar, não é? Muitos faleceram e esta formação é relativamente nova, com o Jorge Malém na guitarra e com o Mike na bateria e com a Fatinha. E a Fatinha ainda é mais importante neste processo todo, que é a rapariga do órgão, porque ela é absolutamente incrível e tem 57 anos. Ou seja, até nisso é uma exemplo, estrela, é um exemplo completo, não é? Porque devido já ao problema original que eles têm, à volta têm muitos problemas de saúde, todos. Mas são músicos, são uma São banda músicos. E não têm também de estar a falar Claro. deles só por a questão de têm algumas circunstâncias diferentes, físicas, E o banda. Jacob diz isso muito bem numa última entrevista. O Paulo Jacob é o cuidador máximo, cuidador, professor, amigo, e faz um trabalho inacreditável. Diz uma coisa, que a questão é que nós todos, na vida real, somos todos muito diferentes. Porque é que fazer esta divisão, porque é que eles são mais diferentes, não é? É que não há nenhum ser humano que seja igual. Claro. E pelo contrário, acho que essas diferenças é que devem aproximar as pessoas, não é as semelhanças, porque os semelhantes realmente às vezes são chatos, são às vezes um bocado de imagem do que não queremos ver de nós próprios.
E porquê é que disseste que não conseguias ir jantar com o teu amigo Fausto? Sentes que em Coimbra é não tens difícil hipótese. realmente Em a Coimbra mobilidade e, para as pessoas com deficiência? e se calhar no resto do país. Não, e no resto do país, que eu toco com os Quinta Pancada e vejo mesmo a dificuldade em irmos a qualquer restaurante com a banda. Restaurante, que é uma coisa É. básica que é É. comer. Imaginemos o Comer. lazer, não é? E É outros mesmo momentos. muito difícil. Ou há para aí, temos que andar à procura de. Isso é a parte da organização que faz. Encontra para aí um restaurante na cidade, em qualquer terriola que a gente vai para aí um. Que a acessibilidade e mesmo assim, para aquelas cadeiras de rodas é difícil. E E isso sim desmoraliza, imagino eu. completamente. Isso sim desmoraliza as Completamente, pessoas. porque, por exemplo, Desmoraliza as pessoas que têm a deficiência e desmoraliza as pessoas que estão com elas e que se sentem claro, igualmente impotentes. eu cada vez, por exemplo, que levo o DJ Punk, que é o Fausto de Souza, ainda por cima aconselho toda a gente a ver que é tremendo, o DJ set dele é tremendo. E E serve há muito, oportunidades em Coimbra, não é? claro, No Pinga Amor, por no exemplo. Pinga Amor, ele só tocou no Pinga Amor. Ok. E ele está-me sempre a pedir, o Fausto, mas eu quero também tocar noutro sítio, não conheces. Eu penso que eu sou Deus Nosso Senhor dos Conectos. Ah, pois era mais essa camada. Portanto, o Vítor também é Deus para algumas pessoas. Não, mas penso que eu sou Deus Nosso Senhor Consegues nesta fazer cena tudo, de... eu sei. Epá, arranja-me aí um sítio em Coimbra, eu ouvi ali, assim, mas ó Fausto, ó pá, ok, há aquele sítio ali, mas aquilo não é. Então, aquilo não é para ti, nem para mim. Quando eu digo não é para ti, porque também não é para mim. Tá a ver? Mas porquê? Porquê que alguns sítios são para uns Não, e não porque... são para outros? Porque não? Porque eu sei não é? Já me convidaram N vezes para ir ao Noites Longas, passar música. E até o dono, que eu dou bem, já se chateou comigo 1000 vezes. E ele tem o sotaque, que ele é da Jugoslávia, não é? Tem o sotaque, Vítor Torpedo, não gostas de mim? Porquê é que não tocas no meu sítio, não gostas do meu... Eu gosto, mas não tem lógica. Eu estar para lá à meia-noite, 1 da manhã, chatear o pessoal que não está pronto para me receber, não me quer receber. Achas? Mas porquê? Acho. Porquê? Acho porque é a mesma coisa que eu estar a ir agora para música rock numa festa techno. Achas Porque que é uma estou? linguagem. Não estou, a não ser que sejam. Porque é já uma casa feita. Se não fosse uma casa feita, que tivesse cada noite uma cena diferente, por exemplo, o Pinga Amor é fácil, porque já temos cada DJ é de uma cor diferente. É o tipo de bar que é. Que tem essa diversidade. E é uma coisa muito interessante no Pinga Amor, cada vez está melhor nesse aspecto. Por exemplo, nós estamos muitas vezes lá durante o dia a fazer coisas, eu e o Tito. E todos os dias aparece quase uma pessoa nova que chega à cidade, ou estrangeiro, ou mesmo que chegou à cidade e fica ali parado e vem falar connosco. E passado uma semana essa pessoa está lá, já tem um gangue lá, que é muito giro. Achas que há desconhecimento na cidade de alguns espaços que é isso, que se calhar fariam toda a diferença no dia-a-dia das pessoas? Eu posso dizer que estamos num desses espaços, é o CAV, o Centro de Artes Visuais, um espaço Sim, nobre da sim. cidade, onde estamos até com uma exposição tua precisamente, não é coincidência estarmos aqui, mas que há algum, e isto não é depreciativo, é mesmo uma constatação, que as pessoas às vezes não conhecem. Tu sentes que isso também acontece? Estás a dizer isso, por exemplo, em relação ao Pinga Amor, que depois tem alguma adesão? Completamente. Sentes que na cidade há desconhecimento? Mesmo das pessoas que cá E vivem? mesmo sítios muito mais centrais, há completamente desconhecimento. Eu, por exemplo, quando era puto, mesmo sem os meus pais, as minhas viagens diárias eram ao Museu Zoológico, passava horas, ficava doente, ao Chiado. Eu acho que as pessoas não sabem onde é que é o Chiado. Ok. Que é incrível. O Chiado nosso sim, ou o Chiado aqui? Que é uma sala lindíssima. Eu desde puto sonhava ter lá uma exposição, ou ver... Eu vi lá coisas interessantíssimas. E o que é que falta? O que é que se pode fazer em relação a isso? Pá, não falta informação.
Isso, certeza que não falta informação. motivação. Acho que até há informação a mais que eu, por exemplo, até já me confundo completamente. Eu vejo eventos com uma antecedência tal, quase de um ano de antecedência às vezes, depois quando chega ao dia eu perco. Já penso aí, pá, isto ainda não é agora e já Então foi. é motivação? Há muita coisa a acontecer. É motivação, completamente. Motivação e é mesmo isso, e bom gosto. Porque se há coisa que a cidade não padece agora, e tenho de fazer esta brincadeira, é tédio. Não, É? mesmo. É uma Há muita fase coisa a completamente acontecer. diferente e depois já há lá vamos aos e tédio depois há outra boys. coisa que é o bom gosto. E tivemos aqui uma conversa muito importante com o Miguel Vanoff, aqui numa dos encontros, aqui falámos sobre a exposição e sobre a curadoria dele nos próximos 4 anos. E ele disse, é mesmo, tem que haver uma cultura de bom gosto. E proporcionar isso e incutir... Opa. No bom gosto, que pode ser o bom gosto para Sim, cada sim, um, sim, que é mas, diferente, claro, lá está, a tal diversidade. Mas não... Por exemplo, eu ontem, antes de ontem, fui à queima, a uma noite da queima, fui lá com o Tito e com mais pessoal para vermos o espaço, para vermos o que é que íamos adotar para o Já festival, vamos, para o sim, Luna. Eu, passar 5 minutos, estava mal disposto. Fisicamente mal disposto. É que é... Não sei explicar. Eu estava a ouvir o barulho do canguru, estava a ouvir o som da banda, coisa. Estava a ver o som da tenda. É uma mistura Eu muito grande. estava assim, e com volume, eu sou um gajo que gosta de som alto, estava fisicamente mal disposto. Gui, já que falaste precisamente do Luna Fest, que iríamos, claro, falar, referiste o Tito mais do que uma vez, Tito Santana, do Sim, Pinga sim, Amor, proprietário do Pinga Amor, lembraram-se de fazer um festival de rock em Coimbra. Porquê? Porque faltava? Porque era um sonho vosso fazê-lo? Porque lá está, há muita coisa a acontecer na cidade. Mas porquê este festival? E com nomes, não é? A Certain Ratio, Divo, nomes fortes do panorama internacional. Primeiro, porquê? E depois já lá vamos a como é que o estão a fazer. A questão aí não foi o porquê, foi o porquê não. Okay. Porque eu trabalho mais no porquê não do que no porquê. Porque eu acredito que tudo pode acontecer, mas eu nunca pensei fazer... Então era o sonho que estava antes, era aquela mas ideia... nunca foi o meu sonho. O meu sonho nunca foi o meu sonho porque eu não gosto muito desse mundo, odeio esse mundo, dos promotores e de... Eu percebi promovo que muita torceste coisa. um pouco o nariz quando eu disse promotor de Detesto festival. até mesmo música, eu terei-me um bocado artista, lá concebo, mas são um bocado... São nomes todos que me fazem impressão e promotora profundamente. Quando dizem, pá, estás a... Eu, não. Então, organizador, alguma coisa? Vocês estão realmente a organizar Não o sei, festival? acho que é tipo dador. É uma coisa que queres dar à cidade. Pá, e mesmo que faço isso, mesmo com o teatrão, eu é que levo a maior parte das bandas à tabacaria do teatrão. E amanhã vai estar outra, que também é incrível. E o que eu faço, e faço mesmo aquilo como me ofereceram, como me deram dinheiro, pagaram pela primeira vez para fazer isso, até senti-me assim um bocado, não sei, sujo, incomodado, porque eu só quero fazer, olha... Fazer e dar. Opá, há aqui bandas que não têm hipótese de tocar em sítios e depois tornou-se muito difícil porque as bandas estão desesperadas para tocar. Há muito poucos sítios, os que há... Achas que há pouca abertura ao novo, ou às Cada bandas vez da menos, cidade? não é por causa de ser das bandas, é que não há mesmo hipótese, não há mesmo hipótese. Eu, por exemplo, no caso do Salão Brasil, que é uma sala que eu adoro, e adoro o pessoal que trabalha lá, eu marco logo no dia dos meus anos e no Natal. Ok. Marco logo no princípio do ano, já sabem, o Torpeta toca dia 7 de Abril. Porque é também através da música que tu gostas de celebrar com os teus amigos. Sim, e porque eu sei, e há muita gente que telefona a Lisboa e de outros sítios, epá, quer tocar aí, mas eu telefone para o Salão Brasil, não há hipótese, não há... Porque aquilo, hoje em dia, infelizmente, se não marca 6 meses antes, acabou. E depois, como há uma cultura tal, eu até estava um bocado fora desta, tinha um bocado de ressentimento de fazer um festival, porque
também pôr-te lá para não fazer parte desse esquema dos festivais. Ok. Que eu sei que principalmente aniquilaram muito isto. Estás a ver? Aniquilaram quase o sistema todo, como se processa Dizes dos esta interação concertos. musical, porque acabou isto aniquilar as salas, isto já há uma temporada quase anual de festivais, já não há concertos normais. Que já começa em dezembro, ainda há festivais em dezembro, aquilo que houve em Braga ano passado. Já começa a haver festivais, olha, nesta altura já há festivais, não é? Já não, não é uma Northfest, coisa do verão. já é uma coisa do verão. E isto, a coisa, opá, tornou-se complicada. No entanto, vão fazer o Luna Fest. Vamos e estamos muito por que contentes. não? Qual é que é então a motivação? O que é que vos A, motiva? a motivação é que o porquê não é porque surgiu a oportunidade. Ok. Porque é a primeira vez na vida, isto aconteceu num dia. Se naquele dia, isso foi para aí em junho do ano passado, se naquele dia uma pessoa ou outra não nos tivesse dado assim uma resposta, que aquilo foi assim um bocado pelo ar, havia esse desejo, mas isto não vai acontecer nada. Mas duas pessoas naquele dia disseram, olha, Isso é possível. Por que não? por que não? Gente? E começou esta E no meio viagem. desta confusão toda, deste turbilhão e problemas que houve aí com a Câmara, e com os Coldplay, com o dinheiro e não sei o quê, mesmo assim criou-se uma conjuntura única para isto acontecer. Se não acontecer este ano, não acredito que aconteça alguma coisa em Coimbra desta dimensão nos próximos anos, ou se calhar nunca. Vocês criam alguma expectativa, lançando os nomes, não é? Pontualmente, os nomes que vão estar presentes. Esse processo é muito difícil. Para quem não saiba, e para quem também, como tu, não estava propriamente tão ao corrente de como se fazia este tipo de eventos, é difícil. É um processo assim muito... E é doloroso, lá está, por essas burocracias, por essas Horrivelmente coisas difícil porque eu sou completamente oposto disto. Sou info-excluído. E isso é uma dificuldade. Info-excluído. Sou... A ideia de ter uma empresa, para mim, é doentia. Trema toda a hora. Porque sou um gajo que cumpre mesmo. Não tenho uma dívida... Não sou uma pessoa que consigo viver com uma dívida, nem um amigo. Nunca tive. Em termos de... Então Há outro tipo de dívidas, mas não é o tipo de... Essa parte é mais complicada de lidar. É, muito livre, porque eu estresso com isso. Mas qual é a parte que tu gostas mesmo? Falar com as bandas, Não, lidar com as bandas? a única coisa é de pensar Vou fazer isto no pela minha line-up cidade, vou e trazer tentar isto à conseguir minha este line-up para... E sei que muita coisa foi abaixo, porque há bandas que são neste momento inacessíveis, não é? Muito mudou da nossa ideia original, porque... Por causa dessas circunstâncias. Pá, dinheiro e... Autorizações. Budget e tempos, timings. E Podia ser... essa parte é muito difícil para mim. É os timings, porque eu e o Trito trabalhamos num ritmo muito acelerado. E isso foi também o que nos chafou também. Já pensámos disto tudo já com aceleração. Mas era um processo que devia ser mais fácil. Devia ser fácil, mas tudo é muito difícil. E isto é muito mau, mesmo muito mau para qualquer negócio e para qualquer cena do dia-a-dia. É terrível. Eu, por exemplo, neste momento não tenho casa, eu pus-me a arranjar a casa dos meus avós e tenho empregado há quase 3 anos. Por causa da construção. E é numa aldeia, não estou a falar numa cidade. Por causa das autorizações. Não, por causa foi um anormal qualquer, foi lá, fez queixa e queixa de nada. Eu não sei porque é que pararam a obra. Eu sei porque pararam a obra, porque é que ele não tem um projeto. Mas antigamente ninguém tinha um projeto. Eu sei como é que era a casa do meu avô e depois quando há pessoas a dizerem, estás a ver nas câmaras, a dizerem como é que era a casa do meu avô. Eu assim, mas você está-me a dizer que a casa do meu avô era assim. Então, aquilo não tinha projeto, nem ninguém tinha projeto. E são capazes de andar assim, quando devia ser uma coisa fácil, andar a anos e certificados energéticos e a parte dos esgotos, logo um filme, tem que ter isto. Agora, eles obrigaram também a abrir também
Por acaso, isto acho o máximo. Estávamos a falar também dos Quinta Pocada. Sim. Abrir mais as dimensões da entrada por causa dos Por causa das deficientes. cadeiras. Sim. Eu sim, mas desculpa cadeiras lá, novas. eu não tenho nenhum problema com isso. Para mim até é porreiro porque finalmente posso trazer os Quinta Pocada aqui a ver um copo. Mas o meu avô não tinha nada disso. Hoje em dia já há algumas, Sim, já há algumas uma- facilidades, já houve alguma evolução. Mas se fosse nesse por aspecto. isso parassem, era ótimo. Mas não é por causa disso, é por causa de dinheiros, é por causa de... As coisas movem-se Assim. por conectos. E por falar em dinheiros, e voltando aqui aos festivais, também há o teu lado solidário, o teu lado de dar e de ajudar. Também esteve, por exemplo, também aconteceu no caso do festival dos Gliding Barnacles, por exemplo, fizeste um concerto solidário para apoiarem esse Sim, festival já na me Figueira da esqueci Foz. Depois, só que eu, quando revi um pouco, quando preparei esta entrevista, também tropecei e lembro-me dessa situação. Por isso, não se trata apenas de fazeres, lá está, os teus eventos, ou da tua música, ou as tuas coisas, há solidariedade também entre artistas e foste tu que tomaste essa iniciativa também. Sim, sim. Podes-nos falar um bocadinho desse momento e de como é que correu e de, se calhar se esta cidade também, se Coimbra precisa um pouco mais dessa solidariedade entre artistas também, ou independentemente das motivações. Nessa altura foi a tempestade Leslie, Sim, não é? do LED. Provocou estragos. E, E nem sequer foi em Coimbra, foi na Figueira, portanto... pois, o concerto foi na Figueira, depois o concerto foi cá em Coimbra e fizemos o CD. Ainda por cima a Lux Records também entrou Também se envolveu. no processo, foi incrível e o CD é impecável. Mesmo as bandas, e algumas bandas são bandas grandes que lá estão no CD, deram permissão para as músicas, bandas americanas, inglesas. E no fundo foi um ato solidário que deu origem a esse trabalho. Mas depois é muito difícil. Isso ainda me perturba mais. Ainda é outra história por trás que me chateia ainda mais profundamente. Porque até, eu não chamo caridade, porque também não gosto desse nome, chamo ajuda e participação. União, gosto mais dessas palavras. Participação, ajuda, união. E assim fazemos as coisas. Mas esta participação e esta ajuda que fizemos, depois também se torna um bocado... a mim é muito empty e chateia-me. E às vezes, depois essas coisas todas que dão tanto trabalho e dão tanta luta, também se tornam... deixam-me também tristes. Pelo contrário, quando deviam deixar muito contente. Porque é muito difícil. Hoje em dia, até o processo de ajudar alguém é horrível, não é? É horrível porque tu não podes, não é? Pode estar um sem-abrigo a morrer à fome ali ao teu lado. Tu não podes ajudar. Ao lado pode estar o McDonald's não pode dar um hambúrguer. Podes comprar e dar-lhe, mas fazer... Não pode dar e pode estar ali ao lado completamente desfalecer. Os Nem um copo de água. os desperdícios, quer dizer, É uma as coisa, sobras não se é uma podem coisa dar, não é? horrível. Mas por acaso, eu vivi em Inglaterra há 12 anos, mas por exemplo, os supermercados, ao lado, eu trabalhei no Sou, eu fiz todos os tipos de trabalhos na vida. Uma fase trabalhei numa sex shop. Por isso é que eu não arrisquei fazer uma introdução muito grande, porque sabia que durante a conversa iriam surgir Mas estas houve uma experiências. fase que eu trabalhei no Sou mesmo, em Londres, trabalhei numa sex shop, que era a Slinkies. Um trabalho que eu adorei. Trabalhei para aí durante 4 anos, on and off. E é uma zona pesada, é a zona de diversão, a zona mais aberta talvez de Londres, não é? O movimento gay começou todo ali, tem os bares todos LGBT e aquilo tudo é tudo ali naquela zona. Tem as sex shops, tem os clássicos, tinha a Madame dos Ossos, não existe, também está tudo a desaparecer também, que era um bar de travestis e o Raymond's Review, que era incrível. Cenas de strip e de burlesco. Portanto, um ambiente completamente diverso. E também muita droga, não é? Muita droga, muito homeless, que é isto tudo, prostituição, que é tudo ali à volta. E eu achava incrível naquela zona, por exemplo, os supermercados naquela zona e ajudavam os homeless. Tinham cá fora uma
tipo vários carrinhos cheios de comida e cheio de produtos que iam acabar a validade naquele dia, um dia completamente bons. E isso Opa, existia e essa isto sinergia. aqui, Aqui é eu tudo mais fico complicado. parva, que é muito complicado. É muito complicado. Eu disse logo ao Tito, e falamos muito disso, que a gente quer ajudar, este ano queremos ajudar a PPC. A Os quinta PCC. pancada, mas sim. Mas no futuro queremos trabalhar com mais, consoante o festival subir, com mais organizações. Mas eu disse, a maneira da gente ajudar vai ter que ser uma ajuda direta. Ou seja, com os bombeiros, ou seja, tem que ser uma ajuda direta. Porque senão isto... Concreta, ou seja, Concreto, olha, o que é realmente que se vocês verifique. querem? Quantas cadeiras de rodas querem? Quanto? O dinheiro vai para aí, não vai para as direções Para as direções das instituições. canalizadas de maneira... Porque isto é horrível, por exemplo. Até mesmo a Unicef, até mesmo a Oxfam, que é enorme, talvez a maior organização. O dinheiro fica parado nos CEOs. É horrível. Vai 5% daquele dinheiro da pirâmide. Não é distribuído justamente. Não é distribuído. Quando chega à África ou chega a algum lado é zero. Isto é uma perpetuação da pobreza. E por isso é que Querias mesmo por exemplo, essas... a cena mesmo com os Coldplay. Agora vais falar, por exemplo, dos Coldplay. Eu adoro, adorei esta comunicação que tivemos com eles e adoro mesmo a ajuda que há e a participação das ONGs à volta deles para melhorar esta coisa. Mas também tem este lado surreal, não é? É um bocado surreal porque sei que a maior parte das coisas não chegam aos sítios. Não é? Até mesmo quando foi o Live Mas Aid. sabes de facto, ou é uma Sei ideia de facto, que tens? sei de facto porque eu sei de facto que eu vivi o primeiro grande momento e tu também viveste o primeiro grande momento universal dessa ajuda, que foi o Live Aid. E vimos a frustração do Bob Geldof, Que depois não que conseguiu teve distribuir. um tamanho inacreditável a conseguir isto tudo e passar 2 anos a Etiópia, a Somália, a Eritreia, tudo. É preciso sustentabilidade, Ao mesmo que preciso... voltou tudo à estaca zero. E ainda por cima o criticaram severamente na altura quando um gajo fez um trabalho imenso. Ainda gozaram, criticaram por o gajo ainda estar a perder, não é? É difícil ajudar, como disseste. É muito difícil. E sei isso porque vejo também o outro lado. Eu vejo o outro lado porque eu não consigo comunicar com as pessoas do sistema. É muito difícil para mim. Os poderes públicos É ou muito mesmo difícil. das instituições. O lingo, porque tentam passar muito rápido nas conversas e têm mesmo dificuldade. E as pessoas que eu falo, seja no festival, seja em qualquer situação, são as pessoas que estão próximas de mim. Eu falo com o gajo do som, eu falo com os seguranças e tento, As pessoas que fazem acontecer. e tento também alegrá-los, porque os gajos realmente, normalmente estão tristes, eu não percebo assim. Percebes? Eu, quando estou a fazer mesmo o meu trabalho, quando estou a tocar, mesmo no festival, eu às vezes, eu gosto sempre com o pessoal, acho que os gajos são, pá, estão, sei lá, o que é que se passa com vocês? Estão tipo tristes, ou caralho, com stress, vocês estão a trabalhar com bandas do caralho, deviam estar, porque há, mesmo aqui em Portugal, mesmo assim, há uma cena ainda do Estado Novo ainda na consciência das pessoas, que a gente para trabalhar bem tem que trabalhar... Muito e às vezes recebendo Não, pouco. e tenho que trabalhar com uma cara séria. As pessoas veem, se tu trabalhas com uma cara séria, tu estás a fazer um grande trabalho. Epá, e eu acho isso horrível. Não é permitida essa entras leveza, numa loja, essa alegria, não é? por exemplo, por isso é que te chateias, entras no... Não é? Tu entras no... Ou quando atendes o telefone da nós, um gajo a chatear-te, epá, por amor de Deus, estou a fazer mais coisas. O rapaz não tem culpa nenhuma, é o gajo lá de cima, pá, atrasado, faz esta porcaria, ou entra
isto aconteceu-me, eu entrei em muitas lojas, saio logo, porque É preciso mais empatia. é completamente, e isto é a nível global, e em Portugal topa-se muito isso. Mesmo desde a coisa mais pequenina à coisa mais pá, maior, de dimensões maiores, desde concertos a tudo, é um stress completo. Principalmente até, eu já toquei no Nós Alive e nesses festivais todos, tu estás no backstage e estás estressado, pá, isto, não fomos, não fomos, pá, tens que as pessoas, porque é que eu não posso fumar, porque é que não posso, essas regras todas. E, quando eu estava a falar, voltar à cena da caridade, não sei o quê, como eu falo com estas pessoas, eu vejo o outro lado também, não é? E deixa-me triste o outro lado, que é, ok, os Coldplay, fantástico. E depois também os próprios intervenientes começam a acreditar que são seres extraordinários ou seres do outro mundo. É muito fácil tu chegares a esse ponto, principalmente quando tens uma dimensão artística quase de Deus, não é? É o que eu chamo o síndrome Jesus Cristo, não é? Começas o Bono teve isso, agora o Chris Martin é 10 vezes maior que o Bono nesse aspecto. Tomou, é quase... Que é o ídolo do Chris Martin. O Bono é um ídolo do próprio Chris E Martin. o que é engraçado é que eu estava... As pessoas não pensam isso, mas eu estava a tocar com os Quinta Pancada e só faltou naquele show para ser perfeito o Chris Martin tocar na cabeça do Fausto e dizer levanta-te e anda. Só faltou mesmo. Isso tinha sido a maior loucura em tempo. Porque... E depois... E há aí muitas teorias de conspiração que eu depois estive a analisar do Chris Martin e dos Coldplay. É que depois começas a criar na tua própria retórica, não é? Há Mas já houve artistas que tinham esse efeito. Não, Estou a pensar, todos. por exemplo, no Não, mas- Elvis Presley, não é? Claro, Que as completamente. Mas o Elvis era Deus. Era Deus porque eu já tive... pessoas- Eu devia adivinhar esta resposta. Não, mas era Deus por causa de uma coisa. Eu estive em Graceland, é que, por exemplo, tu sais de Graceland, tipo, tchau, porque no sentido ainda é mais estratosférico, porque tu vês, há uma secção que tem revistas, uma parede enorme cheia de revistas, tens o Elvis, vestido de índio, vestido de cowboy, vestido no espaço, vestido de karatê, vestido de boxe, vestido... Não há quase nenhuma pele que ele não... E como tu, estás a ver? Tantas camadas. Não, e depois tu vês os diplomas Os diplomas não, tipo... As cartas que os gajos têm nas paredes. O Elvis chegou a esse ponto. Estás a ver? Tipo, cartas quase de permissão por tudo do Nixon e do... O Elvis, se quisesse, se mandasse o tiro numa pessoa, não ia preso. Mas tu achas bem haver pessoas... Não. É o que eu estou a Não perguntar. acho Haver nada. pessoas que estão acima Impunes de tudo. mesmo. O Elvis, naquela altura, desse-me esse lado, perigoso, não é? era mesmo Sim. impune. Só hoje em Simpson, já toda a gente passou Mas lá por... está, a fama realmente leva às vezes as pessoas a E determinados leva estatutos. a acreditar. Claro, tu começas a acreditar na tua própria retórica. E eu achei também isso engraçado. Há uma parte do concerto dos Coldplay que ele diz... que ele diz que é o primeiro concerto a nível mundial com energias renováveis. Que está tudo powered by... que é completamente... Eles tentam reduzir a pegada, Sim, mas deles. não é... Mas usam esse superlativo. Isso acho ótimo, mas depois o que está por trás dessas grandes empresas, não é que é muito promíscuo, não é? Eles são acusados Aquela de imagem- greenwashing, mas ao mesmo tempo fazem um esforço muito Sim, mas grande e, por exemplo, eles não têm hipótese também de fugir a isto, porque o mundo é tão... É o que eu estou a dizer, fazer esses o mundo é espetáculos é tão sempre podre necessário. nesse aspecto. É mesmo podre. É mesmo podre porque quem cria a pobreza são essas empresas. Ok, limpam o mundo, mas criam pobreza. E a pobreza é que cria mais poluição, mais destruição, mais mortes, porque tu és pobre, no desespero há mais crime, não é?
É tudo muito complicado. É muito tudo- complicado. É como a ADP, por exemplo, agora estava a falar de arranjar a casa. Por exemplo, há este incentivo a pôr os painéis solares. Mas depois vais pagar um preço enorme. O homem que está lá a tratar da luz disse ao amigo, pense bem nisso, porque eu trabalho nisto e se calhar Mas depois pode compensar. depois, mas isso é errado, devia haver esse incentivo sem o pequeno truque que eu acho ótimo. Eu aderia e quero aderir, não é? Mesmo sem esse incentivo, vou aderir. Mas não devia. Mas ser mais sustentável é muito caro também, é isso. Tem Então, um fica preço uma muito estupidez, alto. é muito caro. Não é acessível. Ser sustentável, mais sustentável, Não, mas não é ambientalmente muito não caro, acessível. é muito barato. A toda a gente. Eles é que nos roubam. Tornam Isso é mais que caro. mete o nojo. É a mesma coisa que os carros agora. Então a gente já, pá, aí há 30 anos, não venham com tretas, podíamos. O ser humano é um ser. Então provou-se mesmo isso durante a pandemia. Pá, criámos uma vacina em tempo recorde, quando as cabeças. Então não conseguem pôr uma bateria num carro que dê para uma semana. Então se conseguem ir a Marte. Há pouco, antes desta Não entrevista, é? falámos da questão da bicicleta. Por exemplo, és uma pessoa que Claro. gosta de andar de bicicleta, habituou-se, eras da Sevelha e depois Santa Clara, Sim, sim. e habituaste a andar de bicicleta, mas estavas a comentar neste momento que tens medo. O medo, ou seja, que achas perigoso andar Claro. de bicicleta na Claro. cidade. Numa cidade como Coimbra, que se calhar tinha todas as condições para ser segura. No entanto, há pessoas que conduzem muito rápido, ou que não têm cuidado com as bicicletas, ou que não convivem bem com as É bicicletas. completamente o mesmo caso dos Quinta Pancada. Sinto-me, quando ando de bicicleta, sinto-me no mesmo processo dos Quinta Pancada, da Sentes frágil, acessibilidade. que és frágil Da e que estás- acessibilidade. Não, de tu não conseguir. poderes executar uma tarefa que devia ser, ainda por cima, saudável, E divertida, não é? não é? Estávamos Não a podes referir. ir, pois, e Se calhar falta a cidade, ou o sítio onde vivemos, independentemente de onde seja, permitir-nos vivermos de uma forma mais leve, mais divertida e mais animada. Se calhar acho que isto também é um claro, pouco completamente. E faz tão bem, não é? uma ideia que queres passar e que é, de Opá, facto, mas real, não é? Isso para mim também é uma cena lógica, não é? Mas vai ser muito difícil desmontar isto tudo, mesmo em relação a tudo. Os putos não fazem desporto. Pá. Os putos, por exemplo... eu É uma agora coisa que te preocupa, tens dois filhos, é uma coisa completamente que te horrível, preocupa. completamente São as horrível. oportunidades para os mais novos. Como é que foi crescer na Sevelha, já agora, por exemplo, que eu falei nessa questão? Como é que era essa vida quando eras pequenino e vês agora, por exemplo, estás preocupado com as crianças de não terem... Estou calhar completamente diferente. Primeiro, não estou preocupado com as crianças, porque não há crianças. Por exemplo, na rua onde eu nasci não há uma única criança. Mas isso preocupa-te. É chocante, não é? Não há crianças na Não rua. há crianças, nem há crianças a viver na rua, naquela rua. Porque tu cresceste a subir e a descer as escadas da quebra-costas Ok, e a brincar na rua, não é? E não foi só a subir e a descer. No outro dia passei lá e eu perguntava-me, a mim próprio, eu da minha rua, que é a Rua Sobre Ripas, como é que eu saltava, eu ia para o Artom Medina, eu saltava aos lances todos, mesmo em puto, lances até chegar lá abaixo, tipo Tom Sawyer. Aqueles lances, eu se saltasse agora, partia as duas pernas em dois. Eu não sabia, mas havia essa loucura, porque era uma loucura contínua, saudável. E agora, não Toda há a gente. agora as crianças não se veem nos E nem espaços fazem essas públicos. loucuras, nem sobem mar, nem sabem, opá, não sobem nem não se metem em risco, não saltam uma grade com um bico assim e podem ficar lá pendurados com as bolinhas lá metidas. Man. É que não. Mas também é preciso isso. Se eles não enfrentam isso desde pequenino, depois qualquer. Temos jovens mais deprimidos e isso é um facto, por exemplo. Não, temos mais muitas crianças deprimidos e com jovens mais medo deprimidos. de situações de. Porque é inconcebível. Eu, por exemplo, até mesmo quando já andava no SIC e no liceu, eu jogava basquete no universitário. É uma coisa impensável. Agora, os pais vão levar os filhinhos aos treinos. Eu saía, por exemplo, quando estava no Jefal, que eu saía da escola para ir às 5h30 ou não sei o quê,
Eu achei, se estivesse a nevar e a chover, já estava completamente quente, ia treinar. Eu, por exemplo, o meu filho sempre, os dois, sempre foram para a escola, levei-os sempre à escola, De carro, a de pé ou de carro, bicicleta? a ver, porque, Porque sentias que não... pá, não tinha Que a hipótese. rua, pronto, Não a tinha rua, ou o hipótese, tempo, ou... porque até mesmo quando ele ia de Não era autocarro, o melhor. o mais pequeno que apanhou isso, quando ia ao autocarro, o autocarro, quando ele ia para apanhar, já vinha cheio de escovões. Quando apanhava em Santa Clara, já estava. Mas se houvesse mais autocarros, mais frequência, Claro, iriam de autocarro. claro. Então, e o maior exemplo é o caminho para Lausanne. Para Lausanne não só. Eu fico parvo, que essa ideia do metro de superfície, fico parvo é como agora uma pessoa ainda não chega a Lausanne em 20 minutos, para o outro lado, para o Iarge, em 20 minutos, para Brasfemos aquele lado todo em 20 minutos, para todos os lados. É inconcebível. Para a Figueira devíamos lá estar em 20 minutos. Eu vivia Porque na Coimbra Figueira. é um concelho Eu viveria vasto, na Figueira. mas não está bem interligado. E mesmo a Zero. Figueira é muito perto, não Eu é? A viveria na praia. Figueira, nem pensava em viver aqui. E muita gente, se calhar, pensava. Se os acessos fossem melhores. Então, o pessoal todo naquele boom foi todo viver para a Lausanne, para aquela zona. Pá, depois tiveram que vender as casas e voltaram todos para Coimbra. Eu não gostava de acabar esta conversa sem falar, e foi incrível, foi exatamente como imaginei, que falamos de tudo menos da tua música, que eu acho que também é muito importante falarmos. E queria te perguntar, achas que o Chris Martin tem noção de que teve com ele no palco, além dos grandes Quinta Pancada, Vítor Torpedo, que começou nos Objetos Perdidos, ou com o Paulo Eno antes, Objetos Perdidos, passou por, eu até vou ler porque são muitas, Teddy Boys, Subway Riders, 77, Parkinson's, muitas parcerias, além dos discos em nome próprio, que este ano são nada mais, nada menos do que 12, porque decidiste editar um livro por mês. Um disco, exato, um disco por mês. Até o mais recente, que foi lançado mais recentemente com uma mulher, com a Tracy Vandal, que até nem há muitas mulheres na música, como sabemos, e foi o mais recente. Tanta atividade, tanta música para dar que tens, não é? Como é que consegues, nem a consegues? O que é que te faz ter realmente tanta música para dar, tanto trabalho artístico lá dentro, e como é que tu sentes também que Coimbra o recebe e que o país o recebe? O que é que tens a dizer sobre isso? Para mim é difícil analisar isto tudo porque eu não penso mesmo desse lado. É quase uma coisa, não é? É como andar. Eu acho que. Eu, por exemplo, nunca tive sentar a tocar ou estar. Todos os dias pego na guitarra, não é? Mas sentar numa banda ou num projeto nunca tive. Acho que tive. Mesmo em alturas difíceis que acabou uma banda importante para mim, eu passado um mês já estava noutro filme. Também porque me obriguei, às vezes eu pensei assim, já não tenho força para que levei uma porrada do caraças, acabaram aqui os Parkinsons, como é que eu vou seguir a vida? Mas aos Teddy Boys ainda foi mais duro, porque tive que me reinventar completamente, não é? Porque estava ligado só àquilo praticamente. Mas és irrequieto. É muito irrequieto. Eu nem penso nisso, porque eu nem me sinto o meu. Espera aí, a minha função. Vamos tentar elaborar isto. A minha função nesta parte artística não é participativa. Não sei o que quer dizer. Eu não tenho aqui explicação, nem resposta, nem intervenção. Eu acho que estou aqui, pá, uma coisa recebo informação daqui e tenho que a transmitir. Eu acho que é mais receptor, transmissor. Sim. Por acaso fiz um trabalho muito a giro com Leiria, com o Fedine. Olha, este ano foi a exposição, mas começou ano passado. Que eles têm um trabalho fantástico com música experimental, exploratória, que chamam um circuito de música exploratória, que é
um artista, neste caso fui receptor, eu era o receptor, ia haver um projeto de música exploratória e ia fazer um trabalho sobre ele. E achei isso super interessante. Eu, por acaso, escolhi o projeto. Tinha o Zinger, tinha outras pessoas, o Bala e também tinha este projeto que eu escolhi, o Best Bog. Eu escolhi porque não conhecia. Queria ir mind free. Sim. E trabalhar, ouvir o que é que eles... Então, eles tocaram numa igreja lá em Leiria e eu fui completamente às escuras e o meu trabalho mudou completamente ao longo do tempo. Normalmente não muda. Eu via os gajos assim como uma cena negra, foi a minha primeira visão, que vi a fotografia deles, não é? Mas não, depois quando os conheci, o meu trabalho tornou-se completamente colorido, que eles eram os fofinhos. Tinha uma cena com a natureza enorme, que depois na música não é bem assim. E tu sentes que és mais dark side, normalmente? Não és tão Não, eu sou muito colorido. Eu se calhar às vezes transmito, a imagem que eu transmito é mais pesada, eu nesse aspecto sou muito David Lynch. Estás a ver? O David Lynch, eu admiro muito os filmes de David Lynch porque tu és capaz de estás a ver a cena mais horrenda e estás a ouvir o Roy Orbison. A música mais bela do mundo. E gostas desses ou paradoxos? Uma cena do wop, chu-wap, e está uma orelha no chão cortada, não é? E eu utilizo muito isso, eu utilizo imagens, se calhar, muito alegres e muito fortes, por uma letra muito pesada. E acho que às vezes faço um embrulho, faço muito esse tipo de embrulho. As pessoas chegam e isso tem impacto, não é? E todo este lado humano, todas estas coisas que nós falámos ao longo da conversa, desde o início, o teu lado humano, solidário, cidadão, e casa com o lado artístico, e depois isso também resulta na tua arte? Sempre. Eu não sei, eu acho que o meu trabalho será sempre de esquerda. Não percebo. É de esquerda e é latino. Latino. Eu sou um rapaz que gosta muito de cor. Gostavas que Coimbra fosse um sítio um pouco mais semelhante àquele Soho que estavas a falar, o Soho da diversidade, do encontro, de haver uma miscelânea muito grande? Isto porquê? Porque há esta noção, e na coletiva temos esse cuidado de perceber que estamos numa cidade, e não vou comparar Coimbra com Londres, não é isso, mas numa cidade que tem uma multiplicidade de pessoas, de camadas, de cores, de tudo, mas que às vezes não se vê tanto e não se encontra tanto. Gostavas que Coimbra fosse mais assim? Que se encontrasse mais? Sim, muito mais, não é? Não é à toa, por exemplo, que há até mesmo em relação ao racismo. E pode ser através da música. Mas, então, ainda nem falámos do racismo, não é? Por isso há que esta escandaleira do Vinícius agora do Real Madrid, não é? A nível global, até ao ponto de sai daí, vem aqui para o Brasil... Já não devíamos ver coisas não, porque é surreal e vê-se constantemente. Constantemente. E tem amigos meus, não é? Camuflados, que nem devias ter amigos, já assim, que sejam a minha palavra, e tenho, de vez em quando ouço assim uma coisa que eu fico, eu nem, afasto-me porque é surreal para mim não é, no entanto, e os estereótipos que, não é, logo a cena estereotipada, principalmente, mas se todos fizermos a nossa parte para... Sim, mas o português é muito difícil, porque o português é um ser muito inteligente, muito evoluído. Está a ver? O ser humano já é chato para caralho porque pensa que são os maiores. Não é? Pensa que somos muito diferentes do macaco ou do caralho. Não é? É que achamos mesmo e achamos que temos esta possibilidade de fazer tudo o que a gente quer e destruir o que a gente quer e somos os imbecis, a sério, somos uns imbecis com crânio, infelizmente. Mas jogamos,
E estamos, infelizmente estamos na pirâmide desta coisa toda. Se calhar era melhor estar lá um macaco ou qualquer coisa, controlar isto. É porque, ok, eu compreendo que também somos predadores, somos os maiores predadores que andam. Mas isto já não é um caso de predador, a gente mata por nada, não é? Porque é que uma pessoa é capaz de matar alguém, por exemplo, à porta de uma discoteca com uma faca? Isto é inconcebível. Ou mandar um tiro a alguém, ou por falta de droga, roubas, bates numa velhinha, ou bates na tua avó, ou bates no... Isto não é? E depois o português ainda está acima disto. Porque o português, ainda é mais, é um supremo inteligente. Epá, sabemos tudo. Eu falo por mim próprio, às vezes também sou um... Também achas que sabes tudo? Não acho. E depois, mas também soube porque as outras pessoas também chamam, estás a ser, como é que se diz? Arrogante, por estás a ser humilde demais. Pá, eu chatei-me profundamente porque eu não estou a ser humilde. E parece que estou a ser humilde quando eu digo que eu não sou artista nem promotora, parece este gajo está armado. Mas não é mesmo. Por exemplo, no outro dia tive uma conversa uma mensagem que eu recebi de uma fotógrafa e professora de fotografia, mas uma mensagem impecável mesmo. A dizer, adorei. Esta Opa, tive a tua exposição, falar um pouco estive sobre aqui ela na tua exposição em Coimbra, vim de propósito, adorei, opa, és incrível, não sei o quê. Nowhere, right? Sim. No here, nowhere. Nowhere, right now. E eu disse-lhe, opá, estou muito contente por estás a dizer vim de ti, porque eu não sou realmente, eu fiz isto, eu nem sei como. Foi essa cena do receptor, transmissão, veio uma coisa que, não é? E fiz isto, às vezes não tem explicação. Eu estava a explicar isso na mensagem, vim de ti, um fotógrafo que com respeito, não é? E ela, pá, não sejas humilde, não sou modesto, assim. Não, mas eu sinto mesmo isso, não é? Sinto mesmo isso porque eu também compreendo isso. Opá, eu trabalhei nesta exposição com o Pedro Medeiros, que é um gajo que passou a vida toda a trabalhar com fotografia. Tenho que me sentir um bocado ao Medeiros, foda. Tu estás a dizer, ainda por cima, num sítio onde acho que talvez raramente não, à parte do Medeiros, acho que nenhum fotógrafo expôs. De Coimbra, não é? Eu compreendo a razão por que eu digo isto, porque isto não é uma mídia de eleição, não estou... Mas tiveste esse privilégio e não, com e certeza está impecável, e mérito sinto para o muito ter. bem, e orgulhoso, e sinto muito bem com isto. Mas há isso. Mas o português é muito lixado no sentido que pode estar tudo perfeito, mas no fim de cada palavra, de acabar, tu acabas uma frase e tu, por exemplo, estamos a falar aqui, tu estás a falar de uma coisa incrível, tens uma ideia inexplicável, por exemplo, Filipa, tens uma ideia assim que vai mudar esta merda toda, mas eu a seguir vou-te dizer, mas podia... Acabou. E as coisas não mudam porque há Tem de haver menos mas. Menos mas. Que destrói esta porcaria toda. Isto acho que é uma ótima forma de terminarmos aqui a nossa conversa, mas muito haveria a dizer. Muito obrigada, Vítor. Obrigado eu. Muito obrigada e espero que tenham todos gostado também e que, se gostaram, partilhem com amigos, partilhem à mesa com a família e cá estaremos com um novo convidado para o próximo episódio. Obrigada.